Olá a todos, hoje venho tentar responder à pergunta: será que uma traição pode melhorar um casamento? Será que uma infidelidade pode efetivamente ser aqui o empurrão de que alguns casamentos precisam? Ou isso será sobretudo um mito muito propagandeado por pessoas a quem porventura dê jeito, no fundo, aqui legitimar a traição, a infidelidade? Aqui há tempos, numa sessão de terapia de casal, o marido disse qualquer coisa como isto: o cancro foi a melhor coisa que nos aconteceu, foi a melhor coisa que nos poderia ter acontecido, a melhor coisa que poderia ter acontecido à nossa relação. Naquele instante, aquele senhor referia-se à doença pela qual a mulher tinha passado e que felizmente tinha vencido. No rosto da mulher eu consegui observar de alguma maneira o choque associado àquela frase, ainda que a senhora concordasse com esta ideia de que, no fundo, a relação mudou muito e mudou muito para melhor na sequência da doença. A verdade é que, naquele caso específico, o casal estava prestes a separar-se quando receberam a notícia do cancro e aquele foi, digamos assim, o ponto de partida para, não só, no fundo, aqui para o reconhecimento das suas prioridades, daquilo que genuinamente importava, mas também, no fundo, aqui a oportunidade para repensar uma série de escolhas, para fazer efetivamente escolhas muito diferentes daquelas que vinham fazendo até aí. Quase todos conhecemos pessoas à nossa volta que passaram por doenças sérias, pode ser um cancro, pode ser outra doença, no fundo, de igual gravidade, e dizia eu que conhecemos pessoas para quem essa experiência foi suficientemente marcante ao ponto de a pessoa que, entretanto, sobrevive à doença ser capaz de dizer que a sua vida mudou muito e que depois da doença é capaz de apreciar a vida, apreciar cada instante de uma maneira muito diferente. Há até quem assuma que a doença foi efetivamente uma oportunidade para olhar para a vida com outros olhos e que, nesse sentido, a doença foi efetivamente um marco mais positivo do que negativo. Ainda assim, é fácil de adivinhar que ninguém deseja ter um cancro, ninguém deseja ficar doente e para as pessoas, por exemplo, que estejam neste momento doentes, é fácil adivinhar também que trocariam facilmente, no fundo, a experiência pela qual estão a passar pela normalidade a que sempre se habituaram. Ora, e porquê que eu estou a falar nisto? A verdade é que uma infidelidade, uma traição é definitivamente uma crise. É uma crise porque ninguém deseja passar, é uma experiência normalmente muito mais avassaladora do que antecipadamente nós possamos julgar. Todos os dias nós ouvimos falar de pessoas que traem outras pessoas, de casamentos que acabam e, no fundo, do alto da nossa experiência, arriscamos dizer: se fosse comigo fazia assim, se fosse comigo fazia assado. Falar é 1000 vezes mais fácil do que fazer e a verdade é que para qualquer pessoa que tenha passado ou esteja a passar por uma situação de infidelidade, é fácil constatar que uma coisa é aquilo que nós achamos que vamos sentir de fora e outra coisa bem diferente é aquilo com que nos confrontamos na prática quando nos toca a nós. Uma infidelidade é efetivamente, em primeiro lugar, uma perda gigantesca e é uma perda gigantesca que vai muito além da quebra de confiança. Nós associamos legitimamente uma infidelidade às questões relacionadas com a confiança, mas a verdade é que a experiência vai muito além disso. Aquilo que a maior parte de nós não sabe é que quando nós nos ligamos romanticamente a alguém, nós não nos ligamos apenas de um ponto de vista emocional. A ligação, quanto mais profunda, quanto mais sólida for, pode estender-se até a um nível físico, a um nível biológico. Há efetivamente uma alteração que é praticamente molecular no nosso corpo.
Aquilo que eu quero dizer é que nós temos inúmeros estudos, por exemplo, que nos mostram como a nossa saúde física é claramente afetada pelo bem-estar ou pelo mal-estar das nossas relações amorosas. Por exemplo, nós somos muito mais saudáveis, estamos muito menos expostos a alergias, a gripes, até a alterações cardiovasculares, na medida em que nós construamos efetivamente uma relação amorosa estável. Ora, isto significa que quando tudo está bem, o nosso corpo, há efetivamente aqui uma probabilidade de também estar bem, mas isso também significa que qualquer alteração na vida da outra pessoa e, sobretudo, qualquer alteração que afete a relação vai afetar também a nossa saúde física, vai afetar, no fundo, todo o nosso corpo. Ora, quando há uma infidelidade, há, de facto, aqui um terremoto emocional que se estende, de facto, aqui até à nossa saúde física. Aquilo que acontece é que, por exemplo, a tristeza e a ansiedade são muito mais profundas, muito mais intensas do que nós alguma vez pudéssemos julgar que pudesse acontecer na sequência de uma traição. E o nosso corpo fica efetivamente muito mais debilitado do que aquilo que pudéssemos prever. Outra coisa que as pessoas que passam por uma experiência de infidelidade constatam é que, afinal, na prática, no fundo, todas aquelas certezas que tinham antes caem por terra. Isto é, quando nós dizemos, se fosse comigo eu faria assim, eu faria assado, na prática nós constatamos que, efetivamente, tudo isso pode evaporar-se e que, por exemplo, é perfeitamente possível que, no fundo, queiramos continuar ao lado de alguém que nos magoou muito, ainda que não saibamos exatamente como fazê-lo. A verdade é que, independentemente, no fundo, deste terremoto emocional, mais cedo ou mais tarde há decisões a tomar. Mais cedo ou mais tarde, aquelas duas pessoas vão precisar de decidir se querem ou não continuar com a relação, se querem ou não dar uma nova oportunidade àquele relacionamento, àquele casamento. Muitas pessoas, aliás, a maioria das pessoas acaba efetivamente por escolher continuar na relação e muitas destas pessoas acabam por escolher, no fundo, colocar uma pedra sobre o assunto e tentar começar do zero. Isto é, normalmente as pessoas assumem que a relação precisa, para continuar, no fundo, precisa aqui de alguma frescura, reconhecem que não vão poder estar sempre a falar sobre o mesmo assunto e também reconhecem que é importante, no fundo, trazer os elementos a que porventura deixaram de prestar atenção ao longo do tempo, nomeadamente as saídas a dois, os gestos de romantismo, e, portanto, tentam efetivamente reconstruir a relação quase como se estivessem a começar tudo de novo. Na prática, o desafio é quase sempre muito maior do que aquelas duas pessoas puderam julgar. E é normalmente nesta fase que entra a terapia de casal, isto é, quando os membros do casal constatam que, ainda que tenha havido uma demonstração clara de arrependimento, ainda que estejam em sintonia no que diga respeito aos objetivos para a relação, pura e simplesmente no dia-a-dia as coisas estão a ser muito mais difíceis do que pensavam e, portanto, não sabem exatamente aquilo que o futuro lhes reserva. Quando pedem ajuda da terapia de casal, fazem-no quase sempre aqui com dois objetivos concretos. Por um lado, lidar com o luto, ou seja, as pessoas sabem que o luto é um processo que envolve tempo, mas precisam de ferramentas concretas que, no fundo, as ajudem aqui a discernir sobre os comportamentos que são ajustados, os comportamentos que não são ajustados, qual é o melhor caminho para que possam lidar juntas com esse processo, sem que o luto, de facto, tome conta da relação. Por outro lado, o pedido de ajuda está também intimamente relacionado aqui com a constatação de que há um passado sobre o qual ambos precisam de olhar, ou seja, sobre o qual ambos precisam de refletir. E, de uma maneira geral, aquilo que os membros do casal também constatam é que, ao olhar para trás, o casamento pode ter ficado, de alguma maneira, ao abandono. Aquilo que as pessoas muitas vezes constatam é que antes de haver qualquer infidelidade, podem ter havido aqui outras formas de traição, outras
pequenas traições. A verdade é que nós não falamos de traição apenas quando falamos de infidelidade ou de relações extraconjugais. Quando duas pessoas são muito agressivas uma com a outra, quando estão presas a uma relação que está cheia de círculos viciosos, quase como se fossem, imaginem, por exemplo, uma borboleta que está presa, está colada a uma parede e que bate as asas, mas não sai dali. Alguns casamentos são um bocadinho como esta metáfora, ou seja, as pessoas queixam-se, mas é como se não estivessem ou não conseguissem fazer rigorosamente nada para melhorar aquela relação. Nestes casos, nenhum dos dois está propriamente a ser infiel, nenhum dos dois tem uma relação extraconjugal e ainda assim nenhum dos dois pode assumir aqui com convicção que esteja a ser um bom marido ou que esteja a ser uma boa mulher. A verdade é que a infidelidade é normalmente hipercriticada, nós apontamos facilmente o dedo, nós assumimos que a infidelidade é um erro e é um erro porque é um desvio, no fundo, das escolhas que são moralmente e socialmente aceites, mas é sobretudo um desvio em relação ao compromisso que aquela pessoa assumiu com a outra. Agora, quando nós iniciamos uma relação, nós não nos comprometemos apenas com a fidelidade. Quando nós escolhemos uma pessoa para passar a vida ao nosso lado, nós comprometemos-nos a fazê-la feliz, nós comprometemos-nos a estar lá para aquela pessoa sempre que ela precise, nós comprometemos-nos a escutá-la com atenção, nós comprometemos-nos a incentivá-la a lutar pelos seus sonhos, a ser feliz. Ora, quando isto não acontece, quando nós não desempenhamos estes papéis, quando, pelo contrário, um dos membros do casal se sente continuamente ignorado ou ignorada, ou desprezado ou desprezada, podemos ou não falar de pequenas traições. A verdade é que há muitas relações em que pelo menos um dos membros do casal vai aqui fazendo os seus apelos de forma continuada, mas de alguma maneira o círculo vicioso eterniza-se e a infidelidade acaba efetivamente aqui por surgir como a oportunidade, entre aspas, para que esse círculo se quebre. Quando surge uma infidelidade, aquelas duas pessoas são obrigadas a olhar para a relação, são praticamente obrigadas a olhar para o que está para trás, são obrigadas a olhar para as escolhas que têm feito. Eu quero deixar claro que em circunstância nenhuma pode a infidelidade ser aqui legitimada com estas escolhas. Isto é, não faz sentido nenhum que nós possamos dizer que traímos porque a pessoa que está ao nosso lado nos fez sentir ignorados ou desprezados. De todo. Eu insisto, a infidelidade é uma escolha de cada um, cuja a responsabilidade pertence efetivamente, neste caso, a cada pessoa, a quem traia, mas de facto para alguns casais a infidelidade é o fator que faz quebrar o círculo vicioso e sim, para alguns casais a infidelidade é efetivamente aqui a oportunidade para que o casamento possa melhorar. A verdade nua e crua é esta. Há muitos casamentos que melhoram depois de uma infidelidade. Nós não podemos concluir que a infidelidade seja uma receita para melhorar um casamento. Isso não é, nunca.